Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Din com Jardim. Neste programa, eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, conseguirem lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Eu sou a Simone Bertonha e o tema de hoje é: para ser arquiteto paisagista, eu preciso conhecer as plantas? Primeiramente, quando nós falamos em conhecer as plantas, existe uma diferença entre conhecer as plantas e decorar nome de plantas. Porque muitas pessoas acham que somente saber o nome da planta já sabe tudo. E não é bem assim, não é, gente? Só saber o nome, quando a gente sabe o nome de uma pessoa, a gente não conhece ela, né? A gente só sabe o nome. Para conhecer uma pessoa, a gente às vezes precisa conversar, né? Pesquisar mais sobre aquela pessoa, para depois a gente conhecer ela. Com a planta é a mesma coisa. Então, só saber o nome não é sinônimo de que você conhece verdadeiramente aquela planta, porque você precisa saber mais sobre aquela planta, saber quais são as características daquela planta, né? Saber mais, muito mais detalhes sobre uma planta do que apenas o nome. E quando nós falamos de nome de plantas, né? As plantas têm dois nomes: o nome científico e o nome popular. Então, só saber o nome não quer, às vezes você pode até saber o nome popular, mas você não sabia o nome científico daquela planta. E nome popular, talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas o nome popular das plantas variam de região para região, de local para local. Eu gosto até quando fala isso de nome, né, da nome popular, eu gosto de dar o exemplo da mandioca. Eu conheço a mandioca como mandioca. Então, né, aqui no estado de São Paulo, a gente conhece como mandioca. Lá no Nordeste, a mandioca, se você é do Nordeste e está me assistindo, o que eu estou falando é da macaxeira, porque mandioca lá chama macaxeira. Esse é um nome popular. E quem é lá do Sul conhece por outro nome, que é a aipim. Então, lá no Sul, a mandioca é aipim. Então, cada região dá um nome popular. E com as plantas é a mesma coisa. Tem planta que numa região tem um nome, tem outra que tem outro nome. Já o nome científico, não. O nome científico é um só, que é o nome botânico daquela planta. Então, esse não muda de região para região. O nome científico é um só e ponto. Mas o nome popular, sim, pode ter variações. Então, quando você fala que conhece a planta só pelo nome, talvez você não conheça ela verdadeiramente, porque às vezes você não sabe o nome científico dela. Então, para você ser um bom arquiteto paisagista, sim, você vai precisar conhecer as plantas, conhecer mais a fundo sobre as plantas, a como identificar essas características, a ver quais são essas características, que cada planta tem uma característica, para que você possa, né, ser um bom paisagista. E quando eu falo, né, em plantas também, tem um outro detalhe, não é só o nome que variam, né, das plantas. Assim como nós humanos, cada planta tem um nome, certo? E esse nome que é dado para a planta é o nome científico. Esse é o nome dela verdadeiro, porque foi o nome botânico dela. O nome popular é o apelido, né? Que às vezes as pessoas, com as pessoas a mesma coisa. As pessoas são conhecidas pelo apelido e não pelo nome
delas verdadeiras, né? Acho que tem vários, né, famosos aí, pessoas famosas que são conhecidas pelo apelido e não pelo nome verdadeiro. Então, com as plantas é a mesma coisa, só que uma coisa que talvez diferencie uma planta da outra só pelo visual, que pode ser uma forma de você identificar uma planta ou outra, é pelo tipo de uso, posso falar desse, na verdade não é bem tipo de uso, mas como se fosse pelo tipo de uso. Por quê? Existem plantas que são de grandes portes, que são as árvores, as palmeiras. Essas são plantas altas, né? Então, quando a gente fala em palmeira, em árvore, elas são plantas de grande porte. Então, elas têm um tipo de uso. Já as plantas um pouco menores do que as árvores são os arbustos. Eles têm um outro tipo de uso, né? Um outro tipo de uso paisagístico. Porque elas são plantas que a gente pode dizer assim que tem um porte menos de 5 metros de altura. As árvores passam de 5 metros de altura. Já os arbustos têm menos de 5 metros de altura. A altura varia de 1,5 metro, 1 metro e pouco, até 4 metros de altura, 4 a 5 metros de altura, dependendo do arbusto. Já as plantas, eu vou chamar aqui como herbáceas, mas tem umas plantas são intermediárias, que elas chegam até 1 metro e pouquinho de altura. Essas já não são arbustos, então tem um outro tipo de uso, porque elas são um pouco mais baixas que os arbustos, mas elas também não são tão baixinhas como as forrações, que as forrações são aquelas plantas mais baixinhas, né, que chegam no máximo até seus 30 centímetros de altura, mais ou menos, 20 a 30 centímetros de altura. Essas são as forrações, que são as mais baixas. É como se fosse, por exemplo, a grama. A grama é um tipo de forração, né? Para você ter uma noção assim de tamanho, de proporção. A grama é mais baixinha. Lógico que existem vários tipos de grama, não vou entrar nesse detalhe. Mas a grama, ela é uma forração mais baixa. Então, acho que com isso a gente consegue distinguir alguns tipos de plantas. Então, tá vendo como cada planta tem uma identidade, ela tem características diferentes uma das outras? E isso eu só estou te dando o exemplo dos tipos, né? De tipos de uso. Tem muitas outras características que diferenciam umas plantas das outras. Só que uma boa notícia que eu tenho para te dar é que se você, né? Vamos lá. O meu objetivo aqui é te ensinar como lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Então, para esse seu objetivo, conhecer plantas não é a única coisa que você precisa saber. Isso é até uma boa notícia, né? Que às vezes acha, não, porque eu tenho que conhecer planta, eu só vou ser um bom paisagista, arquiteto paisagista, se eu conhecer plantas. Não é bem assim. Conhecer plantas é importante? Sim, muito importante. Mas não é a única coisa que você precisa aprender. Né? Não é a única coisa que você precisa. Tem várias outras coisas que você também precisa aprender na sua jornada. E conhecer as plantas é importante porque se você quer dominar projetos de paisagismo, uma das etapas do projeto de paisagismo é indicar plantas, né, para aquele projeto. Então, se você quer fazer de fato, né, um bom projeto de paisagismo, você vai precisar indicar plantas. Então, você precisa conhecer as plantas para saber que planta indicar no seu projeto. Então, quando eu te falo que para fazer um bom projeto, você vai ter que aprender as plantas. Sim, vale a pena sim você dedicar
um tempo e dinheiro para aprender mais sobre as plantas, porque isso vai te ajudar, né, a dominar os projetos de paisagismo. E Simone, quais são as vantagens que eu vou ter de conhecer essas plantas, né? Porque a gente precisa saber quais são as vantagens, o que que isso mudaria, né? Se eu adquirir esse conhecimento, o que que muda na minha vida como arquiteto paisagista? Sim, tem várias vantagens que pode te trazer. A primeira é facilitar na hora de elaborar o projeto. Essa é a primeira coisa, primeira vantagem. Ao você ter esse conhecimento sobre as plantas, acaba facilitando um pouco para você na hora de fazer o projeto, na hora de escolher a planta ideal para aquele projeto, para o local onde você está projetando. Também fica mais claro na hora de você conversar com o cliente, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, você demonstra o seu domínio sobre esse assunto. Então fica mais claro para você conversar com o cliente. E isso também vai facilitar na hora de apresentar o seu projeto para o cliente. Porque você tem esse domínio, você tem esse conhecimento com as plantas, isso faz com que você também facilite a aprovação do seu projeto para o cliente. Porque você sabe conversar melhor com ele, você consegue, né, explicar melhor o seu projeto para ele, e com isso também facilita que ele a aprovação dele do seu projeto. E se no caso você for fazer uma consultoria ao invés de um projeto, né, seja uma consultoria de paisagismo ou uma consultoria para manutenção de jardim, isso também facilita a sua consultoria, porque você conhece, você tem esse conhecimento das plantas, então isso também facilita a sua consultoria na hora de fazer essa consultoria. E tudo isso, todas essas vantagens também te traz mais um benefício, que é a sua valorização profissional. Então, tá vendo quanto que pode mudar na sua carreira você conhecer as plantas, você aprender a como conhecer corretamente as plantas? Então, isso também traz também para você uma autoridade no assunto. E isso demonstra confiança para o seu cliente e demonstra valorização profissional. E eu falo isso porque, gente, eu também passei. Eu sei que não é fácil adquirir esse conhecimento das plantas. Eu mesma, quando eu comecei, quando eu entrei para esse mundo do paisagismo, não sei se você já conhece a minha história ou não, mas eu aprendi sobre paisagismo na faculdade, mas o que me fez mesmo entrar para esse mundo foi que eu acabei fazendo estágio e depois trabalhando em uma empresa de paisagismo. Em um escritório, né? Eu falo empresa, mas era um escritório de arquitetura paisagística. E quando eu entrei lá, quando eu comecei, que eu era no comecinho lá de fazer o estágio, eu tinha dificuldade de conhecer as plantas. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu conhecia só 3 plantas quando eu comecei. Porque a minha mãe não era uma pessoa que gostava de plantas. Então, na minha casa, sempre teve uma plantinha ou outra, mas sim, não era muitas. Minha mãe não era muito de cuidar de plantas. E como que minha mãe trabalhava fora. Então, na minha infância, para minha mãe ir trabalhar, eu ficava na casa da minha avó. Então, minha lembrança de infância é da casa da minha avó. E na casa da minha avó tinha essas 3 plantas, que são justamente as 3 que eu conhecia. Que coincidentalmente, na minha casa, na minha mãe, também tinha. Essas 3 plantas eram samambaia, rosa e anturo. Na minha casa também tinha anturo e tinha samambaia. E eu acho que tinha mais uma outra que minha mãe chamava de cafezinho, que na verdade não era cafezinho, era um leiro da paz. Mas
não vem ao caso. E hoje eu sei que é um livro da paz, mas na época eu conhecia como cafezinho. Por isso que não me marcou tanto assim aquela planta, porque também a coitadinha não vivia muito bonitinha, não. Minha mãe pouco cuidava dela. Mas a minha avó, ao contrário da minha mãe, sempre gostou de plantas. Na casa da minha avó sempre teve várias plantas. Hoje ela tem até bastante. Até hoje ela cuida das plantinhas dela. E eu lembro que a samambaia, ela era pendurada no alpendre da casa da minha avó, na frente da casa. Hoje em dia ninguém faz mais alpendre, né? Mas antigamente tinha, né? A alpendre era aquela... Ficava na frente da casa antes de chegar na porta de entrada. Era um lugar onde colocava... Era tipo um ambientezinho, né? Lembro detalhadamente, assim, tinha umas cadeiras, que até hoje em dia tá até na moda, aquelas cadeiras que hoje em dia eu já vi parecidas, para tá se usando um modelo meio parecido aí, que era uma de ferro, que ela tinha, redonda, e, e ela tinha, na parede ela tinha aquela samambaia de metro grandona. E me marcou a infância, porque eu, quando criança, eu gostava de ir lá e olhar embaixo, que embaixo da folha da samambaia tinha umas sementinhas, né? Tem ainda, né, Simone? Ainda tem. Mas. E eu gostava de ir lá arrancar, né? Como toda criança gosta de, às vezes, fazer arte, eu ia lá arrancar. E minha avó ficava brava. Então me marcou a samambaia. E eu lembro, né, da minha avó cuidando da samambaia, aguando, colocando adubo. Eu lembro disso. E ela tinha um canteiro. Ela tinha um canteiro também, onde ela cultivava, ela tinha lá a rosa e o antúrio. O antúrio era a parte de baixo e em cima era a rosa. E a rosa que ela tinha lá é aquela pequenininha, cor de rosinha, pequenininha. E, e eu lembro, assim, muito detalhadamente dela reclamando que ela colocava adubo e aquela rosinha não ia para frente. E, e com isso, marcou minha infância. Então, o que eu conhecia de planta era aquilo. Era o que eu vivia no dia a dia, quanto criança, foi aquilo. Então, quando eu fui trabalhar, eu tinha dificuldade de saber. Aí você chega num mundo onde fala de um monte de plantas, então não foi fácil esse começo. Então eu te entendo, eu sei que não é fácil. Quando eu falar, não, você tem que conhecer as plantas, eu sei que tipo isso também gera um, um, um medo, né? Porque eu passei por isso também. Eu também passei por isso. Só que com o passar do tempo, eu tive dificuldade de conhecer as plantas, eu tive que fazer muita pesquisa, eu tive que pesquisar muito até aprender isso definitivamente. E não é fácil, você ter que ficar sempre pesquisando, buscando aonde que eu ir, sabe? O pior não é nem aonde que eu posso pesquisar para conseguir. Isso são tudo coisas que vai deixando a sua jornada mais longa. Então, não foi fácil para mim quando eu comecei. Então, e depois também, hoje, hoje eu falo, parece ser fácil, porque hoje eu já tenho quase 20 anos. Esse ano, de 2023, vai fazer 20 anos que eu estou na área do paisagismo. E nesses anos, eu também treinei várias estagiárias. Então, quando eu falo que eu sei que não é fácil, é porque eu sei, gente. Eu via também a dificuldade delas. E muitas vezes eu ajudei elas, porque como eu já sabia mais, eu ia ajudando, eu ia ensinando aonde que elas poderiam pesquisar, aonde que elas poderiam estar aprendendo mais, e ensinava também um pouco do meu conhecimento para que elas também aprendessem, para facilitar para elas, porque eu já tinha passado lá atrás o mesmo que elas tinham passado, estavam passando naquele momento, né? Elas estavam passando no momento. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que até a gente adquirir esse conhecimento das plantas,
um monte de etapa a ser feito. E isso cria medo. A gente cria o medo de errar a escolha das plantas quando for fazer um projeto. E isso é normal. É normal criar esse medo. E cria também outro medo, que é o medo de errar o projeto propriamente dito. Porque a partir do momento que você tem medo de errar as plantas, você tem medo de errar também o projeto. Porque como você ainda não tem aquela experiência, a gente cria medos. Gente, é normal ter medo. Como eu te falei, eu também tive esse medo. Eu também passei por isso. Eu sei que não é fácil até você aprender esse conhecimento, saber se aquela planta é ideal ou não. É normal. O medo, ele é causado pela insegurança. Tudo que é novo dá medo. Tudo que eu não sei gera um medo, gera uma insegurança. E essa insegurança faz com que a gente crie também desculpas. E isso faz a gente parar. Mas, infelizmente, só tem uma forma da gente não parar. É fazendo. Você só vai diminuir esse medo fazendo. Eu tenho certeza que quando você entrou na faculdade de arquitetura, seja você arquiteto já formado ou estudante que está me vendo aqui, eu tenho certeza que o primeiro projeto que você fez lá na faculdade, nos primeiros anos da faculdade, eu não sei se foi acho que no segundo ano, né? Não sei se no primeiro já, acho que no segundo ano começa a fazer. E o primeiro projeto que você faz de arquitetura não é o melhor, não é verdade? Às vezes a gente erra nesse primeiro projeto. Aí, conforme a gente vai aprendendo, vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai tendo uma evolução nos projetos. Até que chega lá no final da faculdade, o seu projeto está muito melhor do que aquele primeiro. Tanto é que tem vários projetos que são feitos durante a faculdade, não é? Só que aquele primeiro projeto, ele é importante, porque ele é o primeiro. Ele é a base de tudo. No paisagismo é a mesma coisa. Quando você fala que tem medo de errar o projeto ou de errar a escolha das plantas deste projeto, principalmente desse primeiro projeto, é a mesma coisa. O primeiro projeto, eu acho que eu já até falei isso, se você já me acompanha, já até falei isso em algum outro vídeo anterior. O primeiro projeto, ele é apenas uma experiência. Ele é o primeiro. Ele não vai ser o melhor dos melhores. Mas ele é o mais importante da sua vida, porque ele é o primeiro. A partir desse primeiro, você vai fazer o segundo. E esse segundo já vai ser bem melhor do que o primeiro. Aí você vai fazer o terceiro. Ele já vai ser muito melhor que o segundo e que o primeiro. E assim você vai crescendo e evoluindo. Assim como foi na sua jornada da arquitetura. Então, na sua jornada dentro da arquitetura paisagística, é a mesma coisa.
Cada projeto é um projeto. Cada projeto é uma experiência nova. E se você criar medos, você não vai avançar. Então, eu sei que medo às vezes não sai. O medo às vezes ele acompanha a gente. O que a gente tem que fazer? Tentar diminuir o medo, para que ele fique pequenininho e que a gente consiga colocar ele dentro do nosso bolso e fazer com medo mesmo. Porque se você deixar ele crescer e ficar grandão, você não vai fazer. Vou dar outro exemplo aqui. Quando a criança está aprendendo a andar, às vezes às vezes ela tem gatinha, cada criança tem um tipo de evolução, né? Mas a maioria começa a engatinhar, depois começa a se apoiar para ficar em pé. E depois que toma coragem de ficar em pé, a criança começa a querer mudar um passo se apoiando nas coisas. Só que às vezes ela cai. Quando ela vai dar esse primeiro passo, ela cai. E quando ela cai, ela cria esse medo, porque ela ainda não sabe andar. Ela ainda não tem esse conhecimento de como é o andar. E como eu falei agora há pouco, tudo que é novo gera medo. Isso é do ser humano. Você pode pesquisar aí, que tem várias pesquisas aí, eu não vou entrar nesse mérito, podia até colocar aqui vários dados científicos aqui que comprovam isso, mas não é que meu objetivo. Por quê? Ao cair, gera insegurança na criança de começar de novo. Então, mesmo se às vezes você errar esse seu primeiro projeto, tem até uma música que fala, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Acho que o ritmo não é bem assim, não sou muito boa de cantar. E levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A criança, ela fica uns dias sem levantar, daí a pouco ela volta de novo. Às vezes a gente precisa dar um estímulo para ela começar a andar de novo, a levantar e querer andar. Às vezes a gente precisa comprar um andador, né? Hoje em dia tem uns, eu não sei se chama andador, aqueles carrinhos. Tem um monte de, é tipo um carrinho que a criança vai levando. E isso faz com que a criança adquira esse conhecimento, essa segurança de estar andando novamente. E com isso ela aprende a andar. Depois passa isso, elas começam até a correr. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quem não tem filho também, às vezes tem um irmãozinho mais novo, ou sobrinho, sabe o que eu estou falando, né? Que criança é assim mesmo. Primeiro demora para andar, depois que anda, acabou. Acabou o sossego. Aí já começa a andar para lá e para cá, daí a pouco tá correndo, já tá subindo, descendo, e assim é a evolução. Então, voltando para o paisagismo, mesmo se às vezes você errar o primeiro, não tem problema. Faz o segundo. Às vezes, esse primeiro, ele pode ser só um teste. Às vezes não precisa ser do cliente. Às vezes você pode fazer um na sua casa, por exemplo, de teste. Mas o principal é você não parar e procurar o conhecimento para não errar. Buscar o conhecimento para não errar a escolha das plantas. Buscar o conhecimento no lugar certo. Porque você não precisa fazer nenhuma
alguma coisa, nenhum curso voltado à botânica, porque seu objetivo não é ser botânico. Você não precisa fazer, tem o curso de biologia, porque você também não quer ser biólogo. Você quer ser arquiteto paisagista. Mas não só isso. Você não quer ser arquiteto paisagista. Você quer aprender como lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Então, se você quer mesmo chegar nessa jornada, se você quer mesmo avançar e não paralisar, você precisa buscar o conhecimento no lugar certo. Por quê? Porque eu vejo que muita gente erra na hora de querer conhecer as plantas, de querer aprender mais sobre as plantas. Porque a maioria acha que é só digitar no Google ou qualquer outro site de pesquisa aí da internet que você vai ter, descobri, já sei tudo daquela planta. Só que não é bem assim, não. A internet é muito boa, por um lado, muito legal, ajuda em muitas coisas, revolucionário a internet. Para muitas coisas é muito bacana, principalmente porque você está me assistindo aqui agora. Mas, por outro lado, para algumas coisas ainda, às vezes isso deixa a gente preguiçoso. Acha que só digitando lá e pesquisando a gente vai conseguir. E não é bem assim, não. Nesse quesito de pesquisar, hoje em dia é bem avançado, né? As fontes de pesquisa hoje em dia, às vezes a gente só tira uma foto e já aparece o resultado lá da pesquisa. Só que na hora que você faz isso com as plantas, nem sempre o resultado é certo. E isso te deixa, às vezes, preguiçoso. Mesmo quando dá certo, às vezes você acha que já sabe tudo e te deixa preguiçoso. E não é bem assim. Você precisa, como eu te falei, aprender a aprender como conhecer as plantas de fato. Porque tem muitas informações sobre as plantas que às vezes você não precisa saber. Mas você precisa saber como aprender a como aquela planta pode ser ideal para o seu projeto. Como identificar se uma planta é ideal para o seu projeto. Porque aí sim você vai aprender a fazer corretamente um projeto. Lógico, como eu já te falei anteriormente, não é só isso. Isso é só uma etapa. Tem outras etapas para se chegar no projeto final. Mas você aprendendo a ver as características corretas das plantas, a saber identificar essas informações, isso diminui as suas chances de erro quando você for fazer um projeto. Então, se você quer mesmo lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando o projeto de paisagismo, você precisa buscar o conhecimento. E depois que você adquire esse conhecimento das plantas, é muito legal, gente, porque vai tirar alguns efeitos colaterais que talvez você não soubesse que fossem acontecer com você. E isso é até engraçado, por um lado. Tem coisas boas e tem umas engraçadas. Uma coisa boa que vai te acontecer quando você aprende
aprende mais sobre as plantas, você conhece as plantas, você sabe, né, fazer tudo corretamente, a primeira coisa é mostrar confiança e autoridade para os seus clientes. Essa é uma coisa bacana, que talvez você, é um efeito colateral que talvez você não tivesse pensado. Porque como eu falei já, né, agora há pouco, vai demonstrar mais conhecimento, você demonstra mais confiança e domínio no assunto. Porque isso faz você diminuir seus medos, e isso também faz com que você também demonstre mais autoridade para o seu cliente. E cliente satisfeito é sempre bom, né, gente? Quanto mais você demonstrar confiança e autoridade para o seu cliente, mais valorização profissional você tem. Mas tem outra coisa, outro efeito colateral que talvez você nunca tenha pensado e é engraçado. Você vai passar a ver o mundo com outros olhos. Todo lugar que você for, você vai começar a prestar atenção nas plantas. E isso é normal, porque é um efeito colateral que todo mundo tem. Você não vai mais numa praça e não vai prestar atenção nas plantas. Você vai prestar atenção. E às vezes você pode estar acompanhado de alguém, seja a mãe, pai, namorado, esposo, esposa, alguém esteja lá com você, você vai comentar sobre aquela planta. Principalmente no início, quando você estiver ainda aprendendo sobre as plantas, vai ser normal você olhar e falar assim: ah, aquela planta é tal. Ai, aquela plantinha que tem ali no vizinho. Ai, agora eu sei o nome dela, ela chama tal. Isso é normal. Porque você está aprendendo, isso vai abrir seus olhos para o mundo novo. É um mundo antes que você não via. E isso é legal. É legal. Porque todo mundo também vai começar a te ver com outros olhos. E isso vai gerar mais um efeito colateral que talvez você não sabia ainda. É que a partir do momento que você demonstra que você sabe, que você demonstra esse seu conhecimento, as pessoas também vão vir te perguntar. Aí, se às vezes está em reunião de família, vai vir uma tia e perguntar: ai, eu tenho uma plantinha assim. Às vezes ela até sabe o nome, né? Ah, eu tenho uma orquídea ou eu tenho uma margarida lá na minha casa e não está indo para frente. Ai, o que que eu posso fazer? Vai acontecer, gente, é efeito colateral. Assim como os clientes podem ter dúvidas e te perguntar, o pessoal da sua família, o pessoal mais próximo também pode te perguntar. Então, isso é um efeito colateral que vai acontecer. A partir do momento que você demonstra seu conhecimento, que você mostra que você sabe, tem domínio sobre aquele assunto, as pessoas vão vir te perguntar. É normal, tá, gente? É normal. Eu falo isso porque é normal. Eu vejo toda reunião de família, às vezes minha sogra vem e pergunta sobre as plantas que ela tem. Minha avózinha, como eu falei agora há pouco, minha avózinha ainda tem o jardinzinho dela lá. Hoje não é mais um canteirinho, hoje ela tem vários vasos. Mas mesmo assim, vira e mexe, ela vem me perguntar: ai, filha, aquela plantinha ali, ó, não tá indo para frente. Da minha avó é até engraçado, porque às vezes ela fala assim: ah, eu tenho uma orquidinha. Aí eu vou lá ver, não era uma orquídea, mas ela conhecia como orquidinha. Então eu deixo ela conhecendo como orquidinha, que é melhor. Às vezes eu até falo: vó, essa não é uma da família das orquídeas, tal, né? Explica um pouquinho, mas daqui a pouco ela já tá falando orquidinha de novo. E com isso, é legal, porque você também, às vezes, se alguém me te perguntar de uma planta que às vezes você ainda não conhecia,
você acaba depois tendo que pesquisar sobre aquela planta, então você vai aumentando seu conhecimento. Isso é uma evolução, como eu te disse, assim como o projeto é uma evolução, o seu conhecimento está sempre em evolução. Cada dia é uma descoberta nova, é algo novo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você for evoluindo, é melhor para você, quanto profissional. E aí, tem mais um último efeito colateral, que às vezes a gente, no começo, quando a gente está no começo da carreira, às vezes a gente não tem apoio. Né? Às vezes não tem apoio da família, não tem apoio do seu cônjuge aí, né? Não sei se é namorado, se é esposa, se é marido, mas o fato é que às vezes a gente não tem o apoio que a gente gostaria de ter. E com isso, a partir do momento que você começa a demonstrar que você tem conhecimento, que você tem domínio sobre um assunto, como eu te falei, as pessoas passam a te ver de outra forma. E às vezes aquele apoio que você não tinha, as pessoas às vezes acabam mudando um pouco. E no fim você acaba tendo um pouquinho. Pode ser que não seja como você queria, mas elas passam a te ver de outra forma. Tá joia? Então, primeira coisa, buscar o conhecimento. Só tem uma forma de você aprender a conhecer as plantas, é buscando esse conhecimento. E eu tô aqui para te ajudar. Esse é o meu objetivo aqui. A te ajudar a lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. E se você está gostando dos conteúdos, dá um joinha aí, não esquece de curtir esse conteúdo. Escreva nos comentários, escreva aí o que vocês estão achando, eu acho bacana, eu quero ouvir também o seu comentário. Escreve aí, tem alguma coisa que está te paralisando, que está te impedindo de prosseguir na sua jornada? Escreve aí, eu quero saber, para que ele possa também te ajudar nos próximos conteúdos. E se inscreva no canal, continua me seguindo nas redes sociais e a gente se encontra no próximo conteúdo. Até lá, um beijão! Tchau, tchau!